Olá pessoal, e vamos para mais um novo vídeo em nosso canal. O assunto de hoje é um pouco pesado, mas eu vou procurar tratá-lo com a maior leveza possível, viu gente? Participando de um velório, eu fiquei questionando e refletindo sobre essa situação que ninguém escapa, não é? Ah, Davi, isso é horroroso. Eu não quero falar sobre esses assuntos. A gente não gosta, não é? Porque tem dor e desconforto. Agora, a meu ver, é importante questionar sim, viu, gente? Mas vamos direcionar o nosso olhar para o outro lado, para tentarmos entender como o espírito chega ao mundo espiritual após o desligamento do seu corpo físico. É compreensível que depois de muitos anos vivendo em nosso mundo, o espírito precisa de um período para se adaptar a uma nova condição em seu novo habitat, após a separação do corpo físico, não é? Agora, é indiscutível que para um espírito chegar ao mundo espiritual de forma consciente, após a perda do seu corpo físico, é crucial também, né, que tenha certo conhecimento através das suas ações, pensamentos, neste sentido. E sobre essa transição inevitável, que um dia ocorrerá com todos que nasceram aqui em nosso mundo, não é, gente? A meu ver, esse deveria ser o beabá que todos nós seres humanos precisaria compreender sem sofrer. Até porque, a meu ver, quanto mais uma pessoa for desenvolvida em seus pensamentos e sentimentos nessas questões, mais fácil será a sua adaptação no mundo espiritual e mais consciente do ocorrido após a morte do corpo físico. Eu vejo este desenvolvimento muito parecido com os estudos através da meditação e técnicas que os projetores astrais dedicam diariamente para sutilizar a mente, relaxar o corpo físico, para o espírito ou a consciência sair através do corpo astral ou mental com o mínimo de lucidez possível. A única diferença é que as saídas em projeção astral são temporárias, devido à conexão com o corpo através do fio energético, enquanto quando ocorre a morte do corpo físico, rompem o cordão energético e o desligamento é definitivo. A meu ver, todos estes questionamentos eram para fazer parte do dia a dia de todos nós, viu gente? Porque aqui é o lugar certo para aprender e aceitar as verdades sobre a morte, como um processo de transição inevitável, ou um evento considerado como natural, para os quais todos deveriam estar preparados. No entanto, a morte é vista como curiosidades, né? Um tema tabu e complexo. E vendo-a sem o mínimo de conhecimento, prejudicam a compreensão. Quando o mal se aproxima do assunto, logo confrontamos com a realidade, que é algo que um dia vai chegar ao fim, e assusta, não é? Chegando ao ponto de irmos ao encontro das muitas respostas, mas não há certezas de nada, não é? Eu vou questionar com vocês que em algumas experiências que tive fora do corpo físico, eu não diria que deu para fazer grandes descobertas.
porque a consciência fica ligada ao corpo através do fio energético, que eu já disse anteriormente, que também é chamado de cordão de prata, e que limita consideravelmente a ação no mundo astral. O projetor não fica totalmente consciente fora do corpo, porque a sua mente sutil, no estado de projetor, projeção, pode não estar totalmente sintonizada com o plano astral. Por isso ocorre variação de lucidez e, por vezes, dificulta assimilar as informações de forma precisa. Além disso, a condição do corpo físico e o nível de desenvolvimento da consciência interferem bastante na clareza dos fatos. Se não houver um trabalho constante nessas habilidades, pode interferir na precisão das experiências. E para o cérebro do corpo astral trazer uma compreensão de forma clara dos planos astrais para o cérebro do corpo físico, eu acredito que é preciso bastante treinamento e por um longo tempo, e que eu ainda sou aprendiz. Agora, que há vida do lado de lá, isso eu não tenho a menor dúvida, viu, gente? E eu não estaria dizendo isso para vocês se eu não tivesse certezas do que eu presenciei. Claro que é a minha certeza, não é? Eu ainda não posso provar para vocês. Agora, há relatos impressionantes de projetores astrais experientes, com conhecimento mais aprofundado na capacidade de sair do corpo com total lucidez e conscientização, que tem provas concretas desses fatos, onde todos eles dedicaram a vida toda nessa investigação. E para quem tiver interesse em aprofundar nesses assuntos, eu vou citar alguns autores e as suas obras com essa temática. Roberto Monroe, com seu livro Viagens Fora do Corpo. Sylvan Muldon, Projeção do Corpo Astral. William Buhlmann, Aventuras Além do Corpo. João Nunes Maia, Iniciação à Viagem Astral. Wagner Borges, Viagem Espiritual. O Wagner está conosco. Os outros já partiram para o mundo espiritual. Eu li todos esses livros, viu, gente? E mais alguns ainda. E tive também experiências astrais, onde, em algumas delas, eu relatei para vocês. Agora, voltando ao questionamento sobre quanto tempo um espírito ficaria inconsciente quando perde o corpo físico, com uma observação, ainda que limitada, foi possível perceber, através de alguns contatos que tive fora do corpo, onde percebi que não há um tempo fixo após da inconsciência após a morte. Porque a compreensão que os espíritos têm que morreram varia de espírito para espírito. Enquanto alguns se adaptam rapidamente, outros passam por um período de perturbação ou adormecimento que pode levar dias, meses ou até anos. Vai depender do tempo que perdurar a sua identificação com o sentimento de achar que ainda continua vivo após a morte do corpo e de seu grau de evolução espiritual. A capacidade de manter consciente após a perda do corpo depende do estado de desenvolvimento do espírito e de como foi a sua ligação
com o mundo material, viu? Os apegos, por exemplo, a bens materiais, a entes queridos e aos prazeres da vida, são considerados a condição que mais atrapalham o espírito perceber que morreu. Até porque esses apegos atrapalham também a preparação para este fato inevitável, né? Enquanto estiverem aqui, tornando difícil desvencilhar da vida física, tanto aqui no nosso mundo, quando chega do lado de lá também. A meu ver, para que um espírito chegue ao mundo espiritual de forma consciente, após a morte do seu corpo físico, vai depender de como ele trata este assunto enquanto estiver aqui, viu, gente? Que nada mais é a reflexão sincera sobre essa transição, o conhecimento sobre a espiritualidade e as suas ações em vida. Essas ações, durante a vida, influenciam o seu destino e o período de adaptação no plano espiritual. E para concluir, a chegada consciente ao mundo espiritual é um processo individual que se inicia com a percepção da perda do corpo físico, mas é a preparação e o estado de espírito do indivíduo durante toda a sua vida que determinam a suavidade e o entendimento claro dessa transição, certo, gente? Eu sei que o assunto é um pouquinho complicado, né? Mas não precisa ficar assustado, viu? São apenas reflexões e questionamentos. E se gostarem, se inscreve em nosso canal e compartilhe o vídeo, ok? Então, muito obrigado a todos vocês pela participação e até o nosso próximo vídeo.